Olá pessoal, estamos aqui no Papo Fair, hoje com uma presença internacional. A gente, aqui você viu, né? A gente está em casa e a gente se sente em casa, que é o nosso estúdio, mas é o nosso escritório. E a gente só convida para casa quem a gente gosta, quem a gente aprecia. Então eu tenho um prazer de receber Suzane Smiroldo, minha amiga, Fernando. minha colega de Harvard, e aproveitando que ela está no Brasil, falei, vamos gravar um podcast. A vida encontrando, né? Quando a gente se falou, coincidiu dessa viagem. Coincidiu, né? Logo depois a gente terminou o curso e já ela falou, tô indo pro Brasil. Eu falei, então venha. E ela não vinha para São Paulo, não, vai fazer a conexão em São Paulo, tal, todas as conexões, é verdade, né? as conexões. A gente vai falar bastante sobre conexões, mas seja bem-vinda, Suzane. Muito obrigada, Fernando. Muito legal. Eu falo que a vida traz presentes ao longo da nossa jornada e conhecer o Fernando lá no nosso ambiente acadêmico trouxe um grande amigo. Muito obrigada, admiro muito o seu trabalho. Eu também, assim, a gente virou fã rápido um do outro, a gente vai se ver ainda muitas vezes, deve ir para lá também, mas eu queria que você... Quem é a Suzane? Quem é a Suzane? Mãe, esposa, profissional? Fala um pouquinho, se apresenta pra gente. Suzane, acima de tudo, é um ser humano buscando entender a minha jornada aqui. Sou mãe de 3 crianças muito preciosas. Que mãe que não fala isso, né? Valentina, Lorenzo e Antonella. Sou goiana, amante de Cora Coralina. Cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu procurei, será que tem delivery de pamonha? Tem, Sem Paulo tem delivery de tudo, tá? Fica tranquilo. Mas não é a pamonha goiana, né? Não, aí também não. E imigrei para os Estados Unidos, né, com a minha família em 1999. Moro em Boston, casada com bostoniana. E Boston tem sido a maior parte da minha vida, né, Estados Unidos. Trabalho, sou professora de yoga e mindfulness. E atualmente no mestrado de psicoterapia multicultural e integrativa, levando essas ferramentas como mindfulness e yoga para dentro do consultório. Né? Nossa. E me fala um pouquinho, né, porque você estava falando que o teu trabalho, mesmo que você faz um trabalho lá também, bom, a gente se conheceu estudando em Harvard, mas você faz um trabalho também com os estrangeiros, né, com a comunidade latina. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente, antes da gente entrar no... Bom, acho que como imigrante, né, a gente passa uma jornada quando a gente chega em outro país. E hoje o meu interesse de estudo, na minha área de estudo, são os imigrantes brasileiros, focada principalmente em doenças como depressão, ansiedade, dentro da nossa comunidade. E tentando levar o que a gente chama de uma terapia que envolve humildade cultural. Porque existem 2 conceitos diferentes entre competência cultural e humildade cultural. E a minha questão para o sistema de saúde Massachusetts, Estados Unidos e aí, a gente fala de terapeutas com competência cultural, mas e a humildade cultural para atender a esses imigrantes, essas pessoas que tanto precisam de suporte psicológico, né? Porque independente da razão pelo qual a pessoa imigrou, ela vai lidar com questões muito profundas, né? Aí tem conceitos como a identidade fragmentada do imigrante e tudo mais. Então, esse é o meu foco, eu trabalho com essa comunidade, eu atendo também americanos, pessoas que falam inglês, espanhol, mas o meu foco principal é atender brasileiros, até porque quando a gente leva a terapia na língua mãe para o paciente, para o cliente, isso aproxima muito mais, você tem um relacionamento terapêutico diferenciado, né? Porque estudos falam que a terapia na língua mãe, ela é mais profunda. A terapia, os testes, né? Geralmente a gente aplica, né? A FAJOB aplica pesquisas validadas cientificamente, e o que a gente sempre recomenda é na língua materna. Olha só. Né? Porque isso traz um pouco, né, da tua consciência emocional. Então, a emoção a gente expressa na língua materna. Às vezes a gente fala, né, com estrangeiros assim, em que língua você xinga, né? E geralmente é na língua materna. Por quê? Porque é a que sai, né? É a que você não segura, né?
Então, as terapias, tudo isso na língua materna... A língua faz um papel muito importante na nossa identidade, né? Quando a gente vem para o mundo. É verdade. A linguagem é a nossa primeira expressão, né? Do ponto de vista, né? E assim, é muito forte. A gente tava falando isso outro dia com um amigo. Ele é um espanhol e aí ele falou assim, não, eu preciso conversar com alguém. Eu falei, quer conversar em espanhol? Porque, embora eu fale um portunhol, né? Mas assim, é uma forma da pessoa se sentir mais tranquila, porque ela não vai ficar pensando, traduzindo o que ela está sentindo, né? Que já é uma racionalização que às vezes... Isso é um presente, né? A pessoa poder se expressar na língua dela e ser ouvida falando na língua dela se aproxima muito. Você sabe que uma vez eu estava na Disney e minha filhinha era pequena e a gente estava super cansado e a gente quis assistir um show e a gente chegou meio tarde e a gente estava de pé. Né? E aí veio uma pessoa, era aqueles shows de encerramento, e veio uma pessoa e falou, vocês não podem ficar aqui porque vocês estão de pé. E eu estava de pé no fundo, eu falei, mas estou no fundo, não estou atrapalhando. Não pode. Eu fiquei muito bravo. Né? E aí eu falei, então a gente ficou de fora, assistiu, e a hora que eu estava indo embora, veio uma pessoa, né, quase na portaria lá, me perguntar. Falou assim, foi tudo bem e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou muito bravo. E a pessoa falou assim, de onde você é? Isso foi muito legal, porque eu estava muito bravo mesmo. Eu falei, da onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Então, peraí que eu vou chamar uma pessoa para falar com você em português. Que legal. E aí ela trouxe uma pessoa, na verdade era uma estrangeira, era uma americana, mas falava bem português, e falou, o que aconteceu? Aí eu falei e tal, ela falou assim, então amanhã você é nosso convidado para assistir num lugar especial, tal, porque não foi muito legal, assim, mas de você, e eu só, naquele momento, por mais que eu fale um pouco inglês, mas naquele momento eu queria me expressar em português, eu estava muito bravo, né? Sai melhor em português, né? E aí ela me entendeu, então assim, eles tiveram essa sensibilidade, né, de trazer, então só... Sim. Mas, Su, o que te levou a fazer esse estudo sobre felicidade? A gente fez um curso, né, na Harvard Medical School, sobre felicidade e bem-estar em saúde, né? O que te levou a aprofundar no tema felicidade, ainda mais você fazendo tudo que você faz? Por que você foi para essa... Eu acredito que principalmente, eu tenho esse contato com o Dr. Waldinger pela meditação, né? A gente pratica Zazen na mesma Sangha, e eu comecei a me interessar muito sobre como que a gente pode promover dentro, por exemplo, não só no mundo do yoga ou da meditação, mas também, eu diria que no mundo onde talvez mesmo pessoas que não praticam possam entender que a ciência do bem-estar, ela não é apenas sair, apagar incêndios, assim, né? Eu acredito que a gente lida num sistema onde a gente está muitas vezes tratando o sintoma, né? Mas a gente pode ir um pouco mais profundo e entender o que é o bem-estar, para que a gente não chegue e muitas vezes em sintomas que vêm para o consultório. Então, às vezes a pessoa ela chega, suponhamos, né, algo muito geral, algo que muitos de nós sofremos, que está muito presente na sociedade, a ansiedade. Mas o que levou ela até aquela crise de ansiedade e como eu posso entender eu mesmo, como ser humano, a prevenir e a viver melhor para que eu não passe, né? Ou mesmo que eu for passar, que eu tenha mais sentido na minha vida, né? Que quando vier as dificuldades, as transições de vida que todo ser humano passa, eu esteja mais preparado e eu tenha mais sentido, né? E aí eu comecei a estudar muito o que a gente chama de resilience and meaning, né? Resiliência e sentido para a vida. E aí? Será que a vida vai ser só tratar? Não, eu mesmo posso me desenvolver como ser humano e viver uma vida que tem um sentido mais profundo, né? Um propósito, exatamente. E aí conheço o trabalho do Dr. Waldinger, né? Aí fiquei muito interessada porque eu achei muito legal também como que Harvard conseguiu estudar por 87 anos. Essa questão dos estudos longitudinais, eles são muito interessantes porque é muito difícil. Pesquisa, Fernando. Ele acho que é a quarta geração, né? Ele é o quarto diretor. Quarto diretor da terceira geração. De 1938. Eu falei, caramba, Harvard, vocês seguraram 87 anos mesmo, né? A gente sabe que o estudo vai parar agora, que está na terceira geração. Isso. E como eles pegaram na época os estudantes de Harvard, inclusive um dos que estavam nesse estudo era o John Kennedy, né? John Kennedy.
e compararam com as famílias mais pobres, mas não só mais pobres, também que estavam passando por questões sociais graves, né? Então, e eu achei interessante isso. E acompanharam, né? Então, exatamente. Viram essas pessoas, depois foram abrindo, né? Eram, acho que 700, 800 jovens, né? E foi abrindo e foram estudando depois, né? As famílias, né? Os amigos. Exatamente. E muita coisa aconteceu, né? Então, assim, imagina o John Kennedy aí, acontece toda aquela tragédia e o estudo continuou. Primeiro ele vira presidente, depois, né, a tragédia, ou seja, tem, né, como tudo na vida, né, bons e maus momentos, né, no caso, mas acompanhando as famílias, né, acompanhando, né, as pessoas. Muito difícil. Na minha cabeça fica, meu Deus, a quantidade de questionários, de tanto assessment, né, que eles foram fazendo, e foi muito legal, porque agora saiu o resultado, saiu o livro, né? Pois é, Uma Vida Boa, né? Uma Vida Boa, The Good Life. The Good Life. E por eu ter essa admiração com o Dr. Waldinger... Como você chama ele? Eu chamei de Bob. Olha aí. O Bob. Eu achei muito legal que ele é o diretor e o que veio disso tudo, né? É uma fórmula pronta? Não é, né? Assim como todo estudo, a gente até questionou, né, sobre a questão cultural, porque Boston, se eu não me engano, Fernando, em 1938 era 90% caucasiano. Só homens brancos. E eram só homens no começo, né? A primeira geração, né? Era só com homens. Então, assim, homens brancos, né? Então, mas com diversas realidades sociais, né? Questões sociais, né? Então, da qual nenhum de nós estamos imunes, não importa a nossa classe social, nossa nível, origem, né? Nossa origem, exatamente. Isso. Eu achei isso muito legal. E eu achei que o resultado, ele é muito adaptável hoje a todos nós, a nós seres humanos mesmo, né? Isso é uma das coisas que também me surpreendeu, porque, bom, a gente vai falar sobre as surpresas, né? Mas esse estudo, obviamente que ele é o mais longo na história, né, dos estudos, né? Em humanos. E ele traz muitas questões, né, assim, transversais, né? Porque ele é um estudo longitudinal, mas existem vários cortes transversais do estudo também. Então, olha, nós estudamos a questão da solidão. Nós estudamos a questão da... Então, assim, também existem, né, traços, então, assim, na primeira idade, nos jovens, né, na terceira idade. Eles começam a mencionar, se não me engano, a adolescência, não é isso? A adolescência. Então, assim, eles trazem, muito... Porque a gente fala assim, qual é o resultado final, né, que todo mundo já conhece, né? Então, qual é o segredo? Vou deixar você, que é minha convidada. Qual é o resultado final? É isso aqui, qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo, né? É verdade. Eu achei muito interessante o quão eles respeitaram também personalidades durante o estudo, porque tem pessoas que são mais introvertidas, né? E aí, essas pessoas também, se felicidade é conexão, tá ok. O resultado final, então, foi conexões, né? As pessoas que eram mais conectadas, que tinham mais significado nas conexões reais, autênticas, mostraram níveis de felicidade maior. Maior do que o dinheiro, maior do que o sucesso, maior do que a fama, né? Maior do que a fama, exatamente. E como isso impacta o ser humano, aí daí foi quando eles entraram muito na questão do estágio de vida, né? Se eu tô na minha meia-idade, eu não tenho tempo de ter essas conexões, de buscar conexões, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, mesmo que eu esteja em outro estágio de vida onde eu talvez não consiga sair para socializar ou coisas assim. Achei muito legal aquilo ali, como eles começaram pelos estágios de vida, onde você tá, né? E onde você pode melhorar. Onde você pode melhorar. Aí eu descobri que eu tô na meia-idade, né? E que realmente o sentido vai mudando, né? Assim, a partir da adolescência, a gente passa pela vida ali adulta, início da vida adulta, né? Mas a gente fez uma imersão também, né? O curso, ele traz uma proposta de você repensar e de você projetar, né? Não só repensar o que você já fez, porque eram vários exercícios e eu achei que fosse um curso tranquilo e não é, né? Tinha uma carga... É intenso. É uma carga bem intensa, muito, muito fantástico, assim, porque eu tinha assistido o filme, eu tinha já lido o livro, então eu falei assim, já conheço tudo disso. Não conhecia o melhor, né? Porque são as histórias das pessoas, que as pessoas são convidadas a ir contando, né, dentro dos 6 módulos que a gente teve, e contando as suas experiências. Né?
E assim, tinha gente de Singapura, tinha gente Tinha. da Ásia, tinha gente... Inclusive, né? aquele senhor de Singapura, eu fiquei muito amiga dele, a Muito, gente troca o WhatsApp. gente, ele é muito, assim, e gente da Suécia, gente da Europa, a gente, assim, é mundial mesmo, né, então eram 45 pessoas da nossa turma, mas do mundo inteiro, então, assim, e você ir sabendo, né, das preocupações, então, e várias questões, de várias, né, no caso, Nacionalidades. Né, sobre nacionalidades, culturas, então isso foi muito... Eu achei isso muito legal. E como as pessoas estão realmente interessadas em melhorar a vida delas, né? Melhorar. Em saber o que é felicidade. Nossa, mas o que Harvard está falando que traz felicidade, né? Mas aí, o que é isso, né? Eu achei isso muito legal. E da infelicidade também, né? Porque a gente também mostra, porque também tem pontos tocantes no sentido daquilo, né? Da onde você sofreu, pega, né? Então, analisa um momento, né, ruim, vamos chamar, né, da sua vida e o que você aprendeu com aquilo. E você vê que também a infelicidade, a tristeza e hoje, né, a saúde mental, a depressão, a ansiedade, elas são fenômenos mundiais, né? A gente está no Brasil, a gente está hoje com um foco muito grande em saúde mental, até em função de uma lei que foi recém revista ali, que é a nova norma regulamentadora 1, que fala sobre saúde mental, e dá a impressão que as empresas estão deixando as pessoas doentes, né? Mas a gente começa a ver que as pessoas mais afetadas por saúde mental não são as pessoas que estão trabalhando, que não estão endividadas, que têm família, né? Mas justamente as pessoas... E aí quando você começa a olhar o mundo está impactado por essa questão de saúde mental, pós-pandemia, né? Então, conexões ou falta delas, né? Hoje a solidão... Ou o relógio social da Beatriz social. Isso, fala um pouco do relógio social, porque isso é uma das grandes descobertas, pelo menos da minha parte, assim, eu não... O relógio social a gente fala porque a Beatriz Neugarten, ela foi uma psicóloga americana, né? Mas ela, na década de 60, 70 ali, ela estudou o seguinte: a cultura, dependendo da cultura, ela impõe um relógio social. Esse relógio é invisível e ele é perigoso, né? Ele é muito perigoso. Inclusive o livro que eu te dei, do Dom Miguel Ruiz, ele diz o seguinte: quando a gente nasce, a gente é carimbado com a nossa cultura, né? Com padrões que são impostos. E tudo bem, né? Eu também não acho que a gente tem que viver numa sociedade primata onde a gente não é adestrado, né? Mas como, dependendo da cultura, isso transforma numa pressão social de cumprir esse relógio. E quando eu não cumpro por determinadas questões, que daí é a questão dos Ericksons lá, né? Daquele casal maravilhoso, eu me estresso. E engraçado que a primeira vez, acho que já tem um tempinho assim que eu vi essa questão da Neugarten, eu falei, caramba, né? Eu, por exemplo, se eu olhar na minha cultura, de onde eu vim e tudo mais, a maneira que fomos colonizados, tudo influencia na cultura. Então a gente, psicologicamente, isso gira na sociedade uma energia, tá? De nos impor cumprir padrões. Só que a vida não é isso, né? A vida não vem numa fórmula pronta. A vida não tá nem aí pros seus planos, né? Não tá nem aí. Aquele que você planejou, né? Não tá nem aí. E você sabe que é engraçado, Fernando? Porque, por exemplo, quando eu casei com 27 anos, eu diria que hoje é nova, né? Para os padrões Boston, você é muito nova com 27 anos e logo eu engravidei. Assim, não foi programado, né? Com um mês de casamento, eu já estava grávida. E na época eu pensei, pô, cara, mas eu tô no auge de entrar no mestrado. Assim, passa muita coisa na nossa cabeça, né? Porque eu sabia que eu queria também tirar um tempo para cuidar dos meus filhos. E eu precisei deixar muito a profissão de lado para cumprir aquilo ali, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde a gente não tem tanto apoio social. Eu queria muito estar ali, o John trabalhando, ele já tinha a carreira dele. E vinha essa pressão, às vezes, eu me lembro, até durante a maternidade. Pô, cara, mas e agora? Como que eu vou voltar para o mercado de trabalho e fazer o que eu quero? Eu, na época, tinha sido aceita para o mestrado e tudo mais. Mas a verdade é que não tem um padrão. Hoje eu sou muito mais confortável e em paz de ter começado o mestrado depois. Até porque a maternidade, ela me trouxe muitos insights que você não aprende, né? Nos livros. E eu sou muito acadêmica, mas eu dou muito valor para as experiências de vida.
E pra você ver, né? Mas assim, passava isso na minha cabeça. De tipo, ai, tô ficando muito mais velha, não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, né? E aí você vai estudar em culturas, em alguns lugares isso é mais ameno, alguns outros acho que é mais intenso, né? Isso tende a mudar também, né? A gente estava até discutindo esses dias a questão das novas gerações, né? Ou seja, e até tinha uma pergunta aqui que a gente tinha separado aqui, assim, se isso tudo fosse feito hoje, né? Se ele começasse hoje, será que o impacto seria o mesmo, né? Porque as novas gerações, ainda mais em função da tecnologia, né? Em função de tudo que é possível, porque a tecnologia não é vilã. A tecnologia é uma circunstância, né? Assim, e pode ser um grande aliado, né? E pode ser um grande aliado. A própria inteligência artificial, né? A gente tem feito coisas com inteligência artificial. Então tem a questão da ética na inteligência artificial. Mas essa modernidade, eu sempre brinco que eu faço uma palestra sobre saúde mental. E em 1936, o Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, fala sobre problema de saúde mental no trabalho. Gênio, né? Gênio, ou seja... Mas era um momento de transição, onde estava saindo de uma, né, manufatura, né, para a revolução. Então, ou seja, e ele saía apertando os parafusos das pessoas, dos botões das pessoas como se fossem parafusos. Ou seja, ele já projetava essa questão de saúde mental. Mas que a questão, esses rompimentos, né, de tempos em tempos, assim como a gente está vivendo esse boom, né, hoje da tecnologia, mas da inteligência artificial. Ontem a gente estava vendo que um robô, né, numa das fábricas famosas lá dos Estados Unidos, tentou agredir um funcionário. Então, assim, os robôs estão ficando doentes já mentalmente. Então, não é uma questão, né, de como trazer o que a gente estudou sobre relacionamento, né, sobre esses novos enfoques da própria questão social para as novas gerações. Você atende jovens lá? Como que você está sentindo e de que forma a gente pode associar o estudo a uma nova geração? E se o estudo de Harvard fosse feito hoje com essa galera da geração, mudando a geração Z para a geração alfa aí, o que a gente poderia acreditar que aparecesse agora? É muito engraçado porque a gente volta muito na essência do ser humano, né? E eu falo que eu entendo que a tecnologia ela é muito positiva. Eu não sou super adepta de tecnologia, então eu seria aqui bias, como é que fala? Tinha um viesado, um viés aqui. Mas o que eu acho que está faltando é realmente a gente voltar lá na essência, no sentido. Os jovens, talvez... até por essas questões da tecnologia, porque eu nem imagino, eu sou de 84, imagina você ter nascido 2000, né, ali, depois de 95, como eles estão se sentindo com tanta overdose de informação, né, com tanta felicidade hedônica, porque daí as redes sociais, a tecnologia, ela se tornou uma anestesia, e ela é muito perigosa, e perdendo o sentido e aí, o que é o sentido? Isso, o Eudemônica, né? Que é a segunda, né? Que é a eudemônica, né? Eudemônica? Eudemônica. Então, talvez a gente está abusando a hedônica e esquecendo da eudemônica, e pior ainda, a gente está esquecendo do enriquecimento psicológico. Que é a terceira, né? Que essa, para mim, é uma grande novidade. Quando eu estudo felicidade na neurociência, e a minha tese é sobre a neurociência da felicidade, e uso do humor, da alegria, né? Tem a função do trabalho voluntário, né, em hospitais. Um palhaço muito legal. Eu tava ontem no hospital lá no SUS. De ir pra lá. Será que ia ser um palhaço legal? E assim, porque é isso, né? O palhaço é sobre sentido, é sobre sentir. Né? Então, assim, isso é muito louco porque eu tô fazendo, eu começo a fazer a minha formação em clown junto com a formação em neurociência. E eu começo a perceber que tinha muita coisa junto. Porque a sensibilidade, né? Então, assim, você começa a aprender neurociência do comportamento através do sentido, da sensibilidade. Então, o que eu estou sentindo, né? E quais são as minhas fontes de recepção, ou seja, de percepção. E o palhaço é isso, é sobre perceber, é sobre escutar, é sobre ver. Então, você entra num quarto, né? Você abre a porta devagarinho, até para não assustar. E você vê, aquele quarto tá frio, tá quente, tá barulhento, não tá... Então, assim, são sentimentos, são percepções que estão entrando
Então Sentidos, né? você começa a ver os sentidos. Mas quando eu comecei a estudar, só se falava sobre eudaimonia e hedonia. Hedonia, as fontes de prazer, alegria, né? E assim, todo mundo posta nas redes sobre hedonia, né? Mas só os momentos legais, né? Ninguém então, vive em hedonia o tempo todo, né? e ninguém mostra a não hedonia, né? Os momentos de tristeza é muito, e quando é mostrado com aquele sensacionalismo, né? Aquela questão ruim, olha isso, fuja disso, e todo mundo fica triste, todo mundo fica, né, nervoso, ansioso. Isso faz parte do nosso ciclo, né? De hormônios, também, né? De viver, de vida. viver, né? Não, ninguém vive só no momento, né? Tem até uma doença, né? Que é o excesso de dopamina, o excesso de dopamina. A euforia mesmo. A euforia, então... o vício em dopamina. O vício em dopamina, que é o que hoje, né, a gente vê as telas, quem né? fez esse grande estudo foi a Anne Lambert, né? Aquela psicóloga que ela até escreveu Nação Dopamina, depois ela escreveu Nação Tarja Preta. Isso. E assim, dopamina, o excesso de dopamina. Olha aqui. Olha aqui, eu já ia falar, o telefone celular, é o né? excesso de dopamina. Então, os nossos telefones estão transmitindo, lá. E só não estão com a gente porque a gente está usando, porque senão estariam do nosso lado, né? É que nem aquela piada, né? Quando você vai almoçar, você coloca o telefone aonde? Isso, já virou uma... E é muito complicado, então eu acho que talvez esse excesso de estímulo esteja, assim, atingindo uma geração e que me preocupa muito, né? E aí você tem os pais desesperados, porque vieram de outra geração, tentando entender essa nova geração com medo, né? Porque a gente está vendo aí, até saiu aquele Adolescence, né? Adolescência. E muita gente assim chegou e me disse, você viu aquilo, você tem filho, você tem que ver. Eu procuro não operar no medo na maternidade, né? Porque senão a gente vai gerar um pânico e realmente tá gerando um pânico, assim, nos pais, né? Porque a gente está vendo os resultados de algo muito triste mesmo. E essa sociedade que você falou algo muito importante, que não aceita o viver sentimentos, né, ruins. Até porque se eu olho a vida do outro, o outro está sempre feliz, eu também preciso estar sempre feliz. Precisa estar feliz. E aí eu começo a buscar isso, né? Eu falo muito que eu venho do yoga, e o yoga, eu tive muita sorte de ter mestres muito legais na minha vida. Inclusive, meu mestre de capoeira, mestre Chuvesquinho, que eu gosto muito. Chuvesquinho? Mestre Chuvesquinho. Um abraço. Quando eu fui pra capoeira, eu encontrei um mestre muito bacana, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Quem vai te entregar algo, né? E quando eu fui pro yoga, a Jan Murray, que eu tenho uma grande admiração, ela me entregou um yoga que fez todo sentido. No nosso estúdio, a gente não tem nem espelho, né? E ela sempre falou o seguinte, porque quando eu comecei o yoga eu era muito flexível, tenho essa flexibilidade, ela falava assim, pode sair da pose. Você não está respirando. Não existe nenhuma pose legal se você não está respirando. Então assim, ela foi entregando um yoga que faz sentido. Por quê? Porque até essa indústria do yoga, nos últimos anos, a indústria do bem-estar, ela entrou muito legal, tudo bem, tem muitas coisas legais, mas ela entrou de uma forma também que anestesiou muitas pessoas. Peraí, eu pratico yoga, qual o sentido de você praticar o yoga? De né? tranquilizar, como anestesia, né? ou aquilo faz realmente sentido? Isso. E aí até a indústria do bem-estar, ela começou a entregar dopamina demais, né? A gente está vivendo e a gente fala, né, que talvez essa questão do estresse, né, e da ansiedade, ela esteja muito porque a gente não sai do nosso padrão de sobrevivência, né, de luta ou fuga. Então, assim, a questão de não estar... Eu pergunto, as pessoas às vezes perguntam assim, a gente mede felicidade, né? A gente mede felicidade interna, a gente tem vários projetos e tal, e fala assim, mas dá para medir felicidade? E eu tenho falado uma coisa que as pessoas têm parado muito para pensar, que é assim, a forma mais rápida de medir felicidade, né, de uma pessoa é a pergunta, você está em paz com você e com os outros? Exatamente. Quando você pergunta isso, porque assim, fica um pouco subjetivo você falar que você vai estudar sobre felicidade, só que as pessoas não estão em paz. Elas estão competindo com elas mesmas, com o vizinho, sabe? Então assim, meu vizinho, né? E antigamente o Instagram era o vizinho. Se os dois vizinhos e o da frente não tinham um carro melhor que você, pronto, né? Você já estava... Agora,
você tem vizinhos, você tem 100 mil vizinhos, 200 mil Você tem um vizinhos. sistema, né? O sistema que te cobra também. E que você né? está se comparando. Essa ditadura, né? Então, É. então você está sempre no sistema de luta ou fuga, você está sempre querendo, não, eu vou fazer. E isso traz a dopamina, né? Então isso vem e você não descansa, então você estressa. Porque aí é você E gera um emitindo estresse muito perigoso. Assim, cortisol, né? adrenalina o tempo todo, né? Porque você está sempre preparado para reagir a algo. Nossa, como que ela está indo para não sei o quê, como que essa pessoa tem uma bolsa, como que esse... Então, assim, você tá... E na verdade, às vezes é voltar O olhar. Eu costumo dizer que quando eu começo as minhas aulas de yoga, né, e eu vejo que as pessoas são iniciantes, eu falo assim, olha, imagina a nossa prática aqui como se você tivesse várias câmeras no seu corpo que estão voltadas para o mundo. Porque o mundo faz isso para a gente sobreviver, como você falou, né? Que eu estava falando da indústria do bem-estar, às vezes a gente pensa assim, se eu acordar 4 horas da manhã, tomar água com limão, praticar o yoga, tomar o banho gelado e tudo mais, tá tudo certo. Tô cumprindo um padrão. E aí, às vezes, as pessoas vêm pro yoga pra isso. Eu preciso ir pro yoga porque eu preciso desestressar. Mas, assim, enquanto você não tem esse olhar do que realmente está acontecendo, isso, às vezes, é tão simples, Fernando. É de graça. É de graça. Não faz sentido você estar aqui nessa aula. Se você está praticando, olhando para a outra que está na sua frente, que a prática dela na sua cabeça é melhor, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, é melhor você estar em Savasana, talvez a prática inteira, tentando ali ficar só parado, lidando com sua mente, do que você fazer um movimento lindo, perfeito, tirar a foto e não fazer sentido, né? Não fazer E sentido. nada faz sentido se a gente não se olha. E aí a gente começa a fazer o efeito manada, né? Isso. Esse eu tenho medo. Até lembra que Caetano que escreveu, né? Vaca profana põe teus códigos pra fora acima da manada. Porque é isso, né? É o risco de você estar sempre se movimentando, né? E é o que era a terceira questão, né? Voltando para a questão da felicidade, que é a riqueza psicológica, né? Que é você aproveitar aquilo que você está fazendo, né? Aproveitar para você mesmo, né? Ou seja, eu estou fazendo, seja mindfulness, seja poesia, seja pintura, seja trabalhando, né? Então o estado de flow, né? O que é o estado de flow? É o estado de baixa consciência. Ou seja, eu estou fazendo, a gente está olhando aqui, nossa, daqui a pouco vai acabar, porque o papo é isso, né? Isso é riqueza psicológica. E essa era uma das que não estavam no radar, mesmo da galera da felicidade, que estuda, tal. Eu não gosto muito a ciência da felicidade é a tal, não. Existem várias ciências que estudam felicidade. Então, para você, o conceito de riqueza psicológica também foi um conceito novo. Um conceito novo. Que a Harvard trouxe. Um conceito novo. Para mim também. Para mim foi muito novo. Para mim, eu sempre, até as aulas, eu sempre substanciei como hedonia e eudaimonia. E aí vem a riqueza psicológica, que é, tá, mas você está colocando tudo isso em prática? Né? Você está transformando isso em experiências e não em... Porque isso está ligado com os seus valores. Os seus valores, né? A sua bússola, né? Que a gente começa, né? Acho tão legal isso que, assim, um dos primeiros exercícios que a gente faz é você está no seu aniversário de 100 anos, né? Como você quer ser lembrado, como você quer ser reconhecido pelos seus colegas. E é uma pergunta que a gente não se faz, né? Então, assim, se você está nos seus 100 anos é porque você já teve mérito, né? São as blue zones, né? Então, algumas pessoas do estudo, né? Algumas pessoas do estudo. Chegaram 100 anos. Então, assim, o que você deixou? Pelo que você é reconhecido pelo que você deixou, né? Estava de acordo com aquilo que você planejava deixar? Seus valores, né? Com seus valores, né? Com as suas habilidades, com os seus propósitos. E aí, que é o final, né? Nosso trabalho final é sobre a sua bússola, né? Ou seja, seu compass, né? Da felicidade. Seu compasso, né? Porque a bússola é bem diferente do mapa, né? E bem diferente do mapa. Ela te mostra onde você está, ela te mostra, né? Um caminho, né? O caminho. E na verdade a felicidade, ela é o caminho, né? Ela não é o destino, né? Sabe que numa das nossas meditações a gente estava falando sobre isso. A gente não pratica para ser perfeito. A prática do Zazen já é a perfeição. É a perfeição. Que era o que Aristóteles já falava, né? Você só atinge a perfeição quando você pratica a perfeição. E a sua perfeição, não a perfeição dos outros, né? Eu sou um palhaço mediano, mas eu me divirto com o meu palhaço mediano, sabe? Então, assim, eu não sou o melhor dos palhaços,
também não devo ser o pior, mas ali, eu tô ali. Mas a tua intenção E é o essa que é a manda muito, intenção, né? e essa é a riqueza. E você sabe que a intenção, ela gera conexão. Porque quando a gente tem uma conexão autêntica, quando o outro não precisa, eu não preciso ser parecido com o outro, mas quando eu demonstro essa essência muito, que gera uma conexão que não se explica, assim. Tem coisas que eu falo, gente, não tem como responder, é energia, é algo que vai além, né? Eu discuto muito isso com a minha supervisora, assim, porque o terapeuta, eu peguei um caso difícil, né? E eu também tenho os meus preconceitos, eu tenho trabalhado muito nisso, mas é difícil às vezes quando vem um caso que você fala, caramba, né? E agora, né? E os meus vieses, e os meus, né, as minhas crenças, né? Exatamente, e era uma questão que o paciente estava praticando, que até no Brasil seria crime, mas lá eu não posso nem reportar, então assim, é quando o psicólogo se fala, caramba, É um dilema ético, né? Um dilema, né? É um dilema ético que, pra mim, é muito difícil, porque eu falo o seguinte, eu gosto de gerar com os meus estudantes de yoga, com as pessoas da terapia, com quem estiver no meu caminho, tem que ter essa energia da empatia, da curiosidade pela sua história. Né? E eu lembro que quando esse paciente trouxe, eu não estava querendo nem curiosa. Você não queria se aprofundar, né? Mas eu tinha que trabalhar em mim, porque por trás de um sintoma, ou de uma prática, ou de um diagnóstico, existe um ser humano. E aí foi nesse dia que eu chorei com a minha supervisora, né? Porque eu falei assim, cara, tem um ser humano. E quando a gente gera essa curiosidade, peraí, o seu mundo é tão diferente do meu, mas deixa eu entender. Isso é empatia. Isso é empatia. É entender a emoção do outro, né? Não Exatamente. É se colocar no lugar do outro. Porque você não se coloca no lugar daquela pessoa porque você não praticaria aquilo. Porque você tem uma outra realidade. Exatamente. Eu gosto muito humano, dessa questão, né, do humano, é tentar entender. Empatia é tentar entender a emoção do outro. É a curiosidade por entender o que é e a abertura, né? De você querer. E aí vem, talvez a palavra mais forte em neurociência que eu aprendi, a gente adora discutir isso aqui no escritório, é sobre intencionalidade. Ou seja, a gente está aqui por uma questão de intenção. Eu quis te receber e você quis vir. Eu te mandei o chat lá na Harvard. Ei, do Brasil, bora! Vamos falar. E aí você falou assim, se tiver alguma dúvida e tal, olha, isso aqui. Então assim, é sobre intenção, né? E a gente tá junto aqui, a gente vai estar junto lá também, a gente vai falar. Então assim, é sobre intenção. Então, quando você tem essa abertura, pode haver os erros, né? Ou seja, vão acontecer. A gente fala dentro da segurança psicológica, né? Claro, das empresas, né? dos relacionamentos, faz sejam parte, sociais, né? profissionais. Faz parte errar. Mas assim, não duvidar da intenção. Eu não te sacaneei, né? Então, ou mesmo assim, eu te falei, né? Que a gente visitou pouco tempo atrás uma prisão. Nossa, né? Essa história do Fernando me impactou muito, né? A gente ficou uma hora falando sobre essa história e a gente queria falar mais. Sobre a APAC, muito né? Forte. Foi um convite que eu recebi da professora Giovana, do Alexandre de Micelli. A APAC é um presídio. A APAC é um sistema prisional, né? E é um sistema prisional modelo. Tem em Goiás, você falou, inclusive. Que tem em Goiás, acho que são 48 APACs. E assim, e a gente estava no semiaberto, depois a gente visitou o sistema fechado, e o masculino e o feminino, e que os presos ficam com as chaves. E aí as pessoas falam assim, as pessoas que já conheciam, né? Vá sem vieses, porque existem criminosos ali de crimes que você, inclusive, condenaria. Mas vá tentando entender, ou tentando, no mínimo, querer entender. E aí você se surpreende com as histórias. Não tinha uma pessoa que falava que eu sou inocente. E eu tinha visitado uma prisão no passado que todo mundo era inocente. Ninguém tinha feito nada. Era uma prisão de santos. E naquela, assim, todo mundo assim, não, eu estou aprendendo a me reparar, a entender o que eu fiz, a me perdoar, né? Então, assim... Autocompaixão, tão importante, né? É tão forte isso que você fala... essas pessoas estão, talvez, no caminho de um autoconhecimento, de uma felicidade... diferente de quem está fora, de quem vive em outros tipos de prisão que não naquela. E que estão pagando outros tipos de pena que não aquela. Né? Então eu fiquei conversando. Isso, né?
E assim, só que você precisa estar aberto. Precisa né? estar aberto, é um Precisa. caminho... porque ele é um caminho doído, né? Mas ele traz, até quando a gente fala muito sobre o conceito de trauma growth, né? Crescimento no trauma, nas dificuldades. Mas uma vez que ela é superada, ela traz uma resiliência e um sentido para a vida. E esses seres humanos, eles se transformam em peças muito importantes na sociedade para ajudar outras pessoas, Exatamente. sabe? É muito engraçado, porque a gente às vezes passa experiências. Eu passei uma experiência, já te falei sobre isso, onde hoje eu vejo que a vida falou para mim o seguinte: você não vai olhar seu paciente daqui, você vai sentir o que um paciente já passou, né? Eu vou te levar lá. Quando a gente passa, você imagina esse sistema que você me contou, esse sistema prisional. Dependendo das pessoas que saem de lá, elas podem transformar comunidades, transformar pessoas, transformar uma sociedade, né? Ali, a gente assim, falando sobre isso. é o inverso, né? Então, nesse sistema, 85% das pessoas se realmente se transformam, né? Então, assim, existe um índice de reincidência muito pequeno, e você tem... E as pessoas começam a trabalhar ali. Então, a maioria das pessoas que trabalham naquele sistema são ex-detentos ali, né? Que passaram por outros lugares e tal. E aí você vê, e essa é a experiência, essa é a riqueza psicológica, porque a riqueza psicológica não é também só passar por aquilo que você quer passar. Né? É aceitar, né? Eu fui ser voluntário porque minha filha ficou na UTI. E você teve o burnout também, eu tive o burnout, mas assim, a experiência mais forte foi a minha filha na UTI. Porque com você, né, você tem 3, né, então você sabe o que é, né, a gente quer ter tudo que eles têm pra gente não ter, né, pra eles não terem. Então, e minha filha com 2 dias de vida, ela tava na UTI, a gente não sabia o que era, se ela ia sair, se ela não ia sair, e a gente vai e fica 10 dias dentro da UTI, e umas senhoras visitando elas com um avental rosa, sou muito grata a todas as voluntárias lá do hospital. E assim, eu não sabia. Então, assim, era um momento de aconchego das pessoas chegarem, abraçarem e cantarem para Mariana tal. Mariana tá aí com 20 e poucos anos e trabalhando dando e tal. Muito orgulho para esse pai. Né? E é naquele momento... Então, assim, quando eu visito um pai, né, de uma criança na UTI... Eu não sei o que ele está sentindo, porque ele pode estar sentindo várias coisas. Mas eu já vivenciei uma experiência parecida. Então, assim, eu me transformo, assim, eu acho que eu entendo o que ele está sentindo, a questão, né, porque você se sente incapaz de tudo. Né? E aí você vai lá e por 5 minutos... de falta de poder fazer algo, né? Né? E não é o dinheiro, né? De novo, né? Não é o dinheiro, não é, né? Você está no melhor hospital, não é isso, né? A pessoa está num vazio ali que nada vai preencher. Nada vai preencher. A não ser você ver o seu filho saindo, né? E às vezes ele não sai, né? E às vezes ele não sai. Então, assim, essa riqueza, então quando a gente pega, né, os grandes traumas, né? Que foi o que a gente estava falando, as principais organizações não governamentais, elas são às vezes formadas por vítimas, né? Então eu sou vítima de alguma coisa, eu sou, né, um ex-sobrevivente de algo e tal, e dali você traz essa riqueza psicológica. Então a riqueza psicológica não é só viver o que você quer, mas é entender tudo que você viveu, independente de... E ressignificar isso, né? Ressignificar. E aí a vida faz um sentido danado, né? E aí a vida fala assim... fica muito legal. É o que eles chamam de savoring, né? Você passa a saborear. De saborear, de entender, né? Então... E coisas que, como eu falei, assim, que talvez a gente não tenha esse olhar, mas que a vida tá te entregando ali... de graça, né? Todo dia, né? Os maiores presentes, né? A natureza, os filhos, com certeza, as pessoas. E aí você vai gerando relacionamentos que fazem mais sentido, né? Que faz sentido. É o segredo, que eu falo, cara, eu me sinto muito, muito sortuda, assim, muito abençoada, porque talvez eu não tenha muitas pessoas, também não sou uma menina muito eu não sou uma pessoa muito de ir em lugares para buscar relacionamentos. Meus relacionamentos vêm muito da minha vida, no dia a dia. Mas quando eu conecto, assim, aí esses dias eu até tava com uma amiga que eu falei, nossa, isso é tão forte, é tão precioso, que a gente não quer mais nada, você só quer aquela conexão, assim, né? Ali, né? Porque aquela pessoa faz todo sentido, por mais diferente, eu acho que eu sou mais diferente que todos os meus amigos, assim.
E eles morrem de rir, né? Porque não tem ninguém que vai pra capoeira comigo. Por exemplo, eu tenho amigos que falam, meu Deus, a gente é muito diferente. Por incrível que pareça, os meus amigos... Eu e você somos semelhantes, por exemplo, em muitas coisas, mas no meu dia a dia, assim, muita gente é muito diferente. Tipo, e a gente se conecta, porque a conexão vai além disso, né? Vai além. E é muito forte. E vai nessas diferenças, né? Porque são essas. Exatamente. Porque aí vem a curiosidade, né? Porque assim, gente, isso aqui é muito diferente, né? Então, gente, Exatamente. isso. Né? E aí vem a intenção e a curiosidade. E a curiosidade. Né? E você sabe o que o estudo também estava me mostrando? Porque, assim, muitas vezes quando eu falo, principalmente no England, é uma cultura que é conhecida como, o pessoal lá é mais frio, né? O sul dos Estados Unidos é mais caloroso e tal, e lá... E aí, às vezes... É por uma questão de clima? Ou eu não acho só que por o isso? inverno, talvez, né? Mas talvez também a cultura que foi instalada, né? No próprio lugar. E daí a gente falando sobre... Sempre que eu falo, eu sou do Brasil. Brasil, todo mundo muito feliz, todo mundo muito conectado. E sim, essa é a ideia. Eu amo o meu país. Eu amo... A gente tá lá na Harvard e logo já tava falando no WhatsApp, né? Eu amo a Lu que chegou com pão de queijo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa ter esse olhar para nossa sociedade de que talvez a gente esteja vivendo muito na hedonia. Né? E aí a gente cria essa ideia de que todo mundo está muito conectado, que tem o calor humano e tudo mais, mas que a gente está esquecendo de algumas questões importantes, né? De olhar, né? E eu acho que aí vem, né? Esses estudos, aí vem, né? Os trabalhos voluntários, né? Então aí a gente vê... Né, nos cases que a gente estudou lá, até dos próprios colegas, né, que a gente era... Você viu aqui, tinha gente do mundo inteiro, do estava mundo muito diversa, inteiro. a nossa sala estava muito turma diversa. estava muito legal, né? Muito legal. Muito legal. A gente chorou no último dia com a professora. Sim. Não, Cara, quando eu vi, eu tava assim, aos prantos, né? Que professora especial. Ela é londrina? Ela é filha de indianos, ela mora em Londres, né? Ela mora em Londres e foi muito legal. Ela, doutora Rina Kotecha, né? E ela é, assim, fantástica. E assim, eu dei muita sorte, além de tudo, porque depois eu tô me conectando com ela, porque ela é uma neurocientista. Né? Então, assim, tinha ainda algumas coisas, então a gente ficou conversando. E assim, é muito diferente, né? Porque você vê uma professora de Harvard, né? Falando, né, assim, eu tenho, né, estou com os meus problemas também, foi estão, né? Foi muito intenso aquela parte, ela se vulnerabilizou. Brené Brown fala muito sobre isso, a vulnerabilidade, quão importante, porque se conecta, né, muito. O poder de ser imperfeita, né? Exatamente. E aí eu conheci o Fernando, eu queria, antes da gente terminar, te agradecer por tudo que você tem feito aqui no Brasil. Ele para mim, é uma pessoa que eu admiro muito. Te falei que eu quero ir pro Butão também. Sim, né? Eu estava falando hoje, eu te apresentei Pauline estava aqui, vamos gravar também um podcast com ela. Elas estão fazendo uma viagem para este ano, uma viagem para o ano que vem, para o Butão, então... É uma outra conversa, né, que nos conectou. Eu sempre quis ir para o Butão e sempre admirei muito hoje. E obrigada por ser presente, gente. Depois eu também vou estar colocando os livros da Fair Jordan e de você trazer esse modelo para o nosso país. E mais que tudo, assim, pela sua essência como ser humano, pelo Fernando em si. Que presentaço. O presente foi meu, de ver uma brasileira. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meu inglês é aquele inglês macarrônico. Não é, gente. Fala super bem inglês, francês, espanhol, cara. E a gente se conectou no francês, na capoeira. Na capoeira. Na poliglota. Ele tava indo super bem lá. Gente. E seus insights durante as aulas foram muito legais também. Ali foi um presente. E foi um presente pro Netôncio também, né, meu palhaço. Porque a gente sempre brinca, né? A gente tem uma brincadeira que em inglês não cabe, né? Mas em português cabe, que é o de Boston, né? Então eu sou um palhaço de Boston, né? Que legal! Então, e aqui se tem uma brincadeira, né? Com Boston. Então, eu fiz uma universidade de Boston, eu sou um palhaço de Boston. E pro palhaço isso é muito louco. E assim, agora né, no currículo realmente... Agora realmente está, e logo ele vai estar lá com a gente. Estarei em Boston, né? Ou seja, aí para... Vamos estar junto lá, sim. Vamos na parte... Boston é um presente como na vida, Como é viver em Boston?
Cara, eu não gosto do frio, acho que eu nunca vou acostumar. A gente teve um inverno muito difícil. Goiana também, né? Goiana, mas todas as vezes que eu viajo e tudo, a gente já pensou também de mudar pra Flórida, algum lugar que fosse mais quente, mas daí eu já volto pra voz e falo, ai, larga o cilar, né? Acende a lareira. Acontece muita coisa legal, assim, a cidade, ela nos entrega muito, sabe? E ela entrega de uma forma muito bacana para todo mundo, assim, o sistema de saúde, a educação, o quão confortável a gente está realmente em Boston, e eu sou muito grata a essa cidade. Eu conheço pessoas maravilhosas que têm feito parte da minha jornada, inclusive o Dr. Waldinger, a gente vai ser vizinhos no final do ano, uma cidade que também faz todo sentido, meu esposo cresceu lá. E é isso, assim, são os presentes. Mas para mim também vir ao Brasil e estar com a minha gente, é muito bom. Isso é muito bom, e muito bom de você estar aqui. A gente vai tentar trazer o Dr. Waldinger o ano que vem para o Brasil. A gente já estabeleceu um primeiro contato com ele e tal. Ele falou que ele nunca esteve no Brasil, ele e a esposa, eles gostariam de vir. Então a gente está se organizando para trazer no próximo ano, porque a gente tem alguns festivais, né, geralmente em março, né, que é o Dia Internacional da Felicidade, e a gente está se movimentando para... E obviamente você estará junto com a gente. Nossa, vai ser muito legal. Aí eu vou falar para ele, Dr. Waldinger é o melhor país que você vai no mundo. Eu vou ter certeza de falar, com certeza. Não sei se é o melhor, mas é o nosso país, né? Não é o dele, mas é o nosso. E Butão também, a gente deve... E o Butão, a gente tem que ir lá no Butão explorar. E eu fiquei muito interessada também quando você falou da cidade da meditação. Isso. Quem sabe quando eu for. A gente tá esperando, assim, não tem um prazo ainda, eu sei que eles estão fazendo, mas é outra realidade, tudo. Mas, Su, muito obrigado. Obrigado por você me acolher, né, na comunidade harvardiana. Acho que é harvardiana, né? Colher você em Boston, na Boston, vida, na vida. E obrigada. você seja muito bem-vinda. Você está em casa o dia que você precisar. No Brasil, você tem um escritório no Brasil. A Fair Job é nossa. É para pessoas como a gente que se preocupa com o outro, se preocupa com a gente, com o outro. Eu acho que esse é o nosso compass of happiness. Com certeza. Viu? Obrigada. Obrigado. Tamo junto bom. aí. Muito que obrigado. Presente. Valeu. Tchau, gente. Ó. Falamos junto ainda, Fernando. Falamos junto. Que bom. Tá muito frio? Tô preocupado